Voltando à nossa série de vídeos sobre a escola austríaca em pílulas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência da Rússia e da China com a vertente comunista. Então, voltando um pouquinho no século XIX, no país, na Rússia, a gente tem como lição quando a União Soviética decidiu abolir o mercado. Junto com o mercado, evidentemente, eles também acabaram abolindo o sistema de preço e a moeda. E como esse sistema de preços, a moeda, dá um registro do quanto as coisas estão custando, você não tinha esse registro de empresa, matéria-prima, de combustível, não havia registro das finalidades em que os insumos são empregados. Por exemplo, 100 gramas de aço. 100 gramas de aço pode ser destinado para a construção civil, pode ser destinado para matéria-prima, pode ser destinado para várias coisas. Então, eles não tinham um registro de para onde ia esses insumos, para onde ia o sapato depois que ele era produzido. Ele ia para a cidade X, ia para a cidade Y. Foi um completo caos, porque o mercado ele se autorregula. E como eles não tinham a estimativa também de quão competente eram as empresas que eles estavam nacionalizando, mesmo que elas já fossem nacionais, mas que fossem trazidas para a mão do Estado, o caos se formou. Não tem como um único regulador fazer o controle de toda uma atividade econômica. É um completo absurdo você pensar que o governante, que a prefeitura, vai conseguir conduzir o mercado da mesma maneira como todas as pessoas envolvidas na sociedade fazem num sistema de livre mercado, ou pelo menos não tão regulado como esse, que é o que a gente vive no Brasil. Então, devido à escassez, diversas vezes a indústria acabava parando por completo. Porque sem o sistema de preço, como que tu vai controlar a quantidade de linha que vai para o uniforme dos soldados ou que vai para a confecção de calçados, por exemplo? Na mesma medida, ocorreram as primeiras paralisações nas indústrias da Rússia por falta de insumo, e a cadeia produtiva sofria cada vez mais. Quanto mais houve paralisação, mais se sentiam os efeitos dessa falta de controle. Então, além do problema locativo, soma-se ainda a ineficiência e a queda de produtividade que vieram como consequências do problema alocativo inicial. Então, qual que é a consequência, o resultado disso? É a pobreza, a fome, mortes. E os culpados, evidentemente, não são o governo, segundo eles, né? São os capitalistas, os grandes proprietários de terra, vêm as teorias das conspirações. E é aí que entra a face violenta do socialismo / comunismo. Quando não se atinge a meta do plano quinquenal, que é aquele plano de metas que eles têm, aí você tem que executar o engenheiro, que foi o incompetente, você culpa os fazendeiros que sabotaram o plano, ou você inventa conspirações internacionais, como é o caso que a gente vê ainda hoje na Venezuela ou na Coreia do Norte. Na China, por exemplo, os moradores da região eram obrigados a criar grandes canais de irrigação para se criar um jardim do Éden fictício. Essa era a ideia dos planejadores centrais. Só que esses mesmos moradores eram cobrados porque precisavam aumentar em 30% em determinado período de tempo a produção da sua agricultura, aumentar a produção de aço. E se eles não cumprissem a meta, tinham a sua ração cortada pela metade. A ração, quando eu falo, porque eles realmente ganhavam uma ração para comer na época. Então as estimativas apontam que pelo menos 50 milhões de mortes foram causadas pelo comunismo chinês durante o Grande Salto, que foi um período em que o comunismo tinha como meta aí multiplicar a sua produção. E as ideias centralizadoras e a concorrência dos planos irracionais fizeram com que, por exemplo, a meta de aumentar a produção de ferro fizesse com que os produtos concluídos fossem transformados de volta em insumo. Uma colher, por exemplo, era derretida para se fazer aço, para você atingir a produção do aço, por exemplo. Isso é algo completamente irracional, uma loucura tão grande que fazia com que as pessoas destruíssem as suas casas para aumentar a produção de insumos, utilizavam os tijolos prontos como adubo, porque você tinha que bater a meta da produção de adubo. As janelas se fazia outro produto, você destruía as janelas para fazer um produto complementar, aliás, um produto inicial, algo completamente irracional. Mas o que era importante para esses caras para os planejadores, é que a meta fosse batida. Em determinado momento, a produção agrícola acabou diminuindo, a culpa daí era dos pardais, por exemplo. E o governo chinês daí fez uma grande campanha para que todos os moradores fizessem um panelaço contra todos os pardais, para os pardais não poderem mais sentar num poste, sentar no chão, tivessem que voar sem parar, porque os pardais viraram um grande inimigo da nação. A culpa era dos pardais que não estavam se atingindo as metas de produção agrícola. Então, o que o país fez?
os governantes obrigaram que o país todo fosse lutar contra os pardais, que ficavam voando sem descanso até morrerem de cansaço. E o resultado disso tudo foi que eles morriam de cansaço, teve uma diminuição de pardais, e a consequência real é que os pardais são predadores naturais de gafanhotos, tem bastante na China. E os gafanhotos acabaram se multiplicando sem predadores naturais e acabaram destruindo por completo aquelas produções agrícolas. Então, se eles já não conseguiam, na época, atingir a produção, aí depois mesmo nessa história de culpar os pardais, os gafanhotos de fato estragaram a produção agrícola por completo. E aí várias pessoas morreram de fome, por isso que morreu tanta gente por conta do comunismo. É a velha história das consequências não intencionais. Quanto mais eficiente era a campanha do governo centralizado, mais miséria ela trazia para a população.